Obrigado pelo jantar. Não tem medo que eu me acostume e tenha que pagar pra mim nos restaurantes? Por alguém tão legal, eu tô disposta a fazer economia pra sobrar pra isso. Eu não permitiria que você economizasse dinheiro desse jeito. A Alicia tá acordada. Bom, muito obrigada por tudo e eu vou te devolver o dinheiro. Tá bom, não se preocupe. Você pode devolver quando você quiser. A Alicia, ela é ótima. Pra mim é um prazer poder ajudar ela e você. Liuba. O que faz aqui? Eu vim ver os meninos. Quer que eu fique? Não, tá tudo bem. Eu te ligo. Tô vendo que você não perdeu tempo, não é? E é algo sério? Não é da sua conta. O que faz aqui? Eu já disse, eu vim visitar os meus filhos. Bem, aqui eu vendi o meu carro e esse é o dinheiro da cirurgia. Eu não paguei a cirurgia, mas você pode dar pra quem pagou. Quem? Foi ele? Isso explica tudo. Tenho que ir. Volta de dia, as crianças estão dormindo agora. Liuba, espere. Eu deixei a Nika. Me dei conta que eu não posso viver sem você e nem sem os meus filhos. Ou talvez ela te deixou, porque descobriu que você é um mentiroso. E esse sujeito aí é honesto? Boa noite. Não entendo o que ele viu na Liuba. Bom, ela é uma mulher linda. Ela era uma rainha da beleza. Mas por quanto tempo, mãe? Milionários só namoram garotas de 20 e poucos anos. Talvez tenha gostos particulares. O importante é que ele ama a Liuba. Ainda me pergunto quando tudo começou. Ele realmente pagou pela operação assim que se conheceram, mãe? Para o marido de uma estranha? Mãe, eu não acredito nisso. Talvez não tenha pago por isso. Talvez apenas se sinta culpado, não acha? Talvez estivesse dirigindo. Não há testemunhas. Só o velho, mas ele também não podia falar muito. Que velho? A segunda vítima do acidente. Anotei suas informações para garantir. Bom, ele dirigiu o carro verde. A propósito, ele mora a 3 casas de nós. Não consegue descrever um motorista? Algo como a cor do cabelo, por exemplo? Eu contei tudo para a polícia. Depois do acidente, minhas memórias estão confusas. Eu não me lembro do cara, só do carro dele. Como era o carro dele? Uma Range Rover de cor vermelha. E eles nem sequer tentaram identificar o motorista pelo seu Quem depoimento? sabe? Talvez eles estivessem ocupados. Ou talvez fosse alguém importante. Ah. Vocês moram perto daqui? Sim, moramos ao lado da lavanderia. Nossa. E compartilhamos desgraças. Qual o seu nome? Me chamo Larissa. Casada?
Viúva. Eu também sou viúvo. Então, vamos nos unir, Larissa? O que quer dizer? Estou falando de procurar aquele cara. Temos que fazer justiça. E poderíamos comemorar em uma casa de campo que eu tenho. De qualquer forma, você tem meu número. Igor, vamos. Vamos. Eu estava ligando para um amigo, ele trabalha na polícia de trânsito. Talvez ele possa descobrir alguma coisa. Tchau. Tchau. Bom dia. Olha, você tá linda. Obrigada. Aconteceu alguma coisa? Bom, você sempre me critica porque eu não me arrumo. Hoje eu decidi te escutar. Fico feliz, mas não é o seu estilo. É muito jovem. Marina, a inveja é uma coisa ruim. Não dê ouvidos a ela, Liuba. Você está linda. Obrigada. Marina, entrega isso pro chefe e diga a ele que não estarei aqui essa noite. Tchauzinho. E foi aí que o Kiryu e eu nos oferecemos como verdadeiros heróis para encontrar um lugar para comprar algo para beber em Moscou. E quase tudo estava fechado, exceto por um lugar especial. Por alguma razão, tinha um bar dentro do teatro. Mas só tinha um barril. Por copo. Não vendiam nenhuma garrafa. Eles não sabiam o que nos vender. Mas então, o Kiryu tirou um saco plástico do bolso e falou pra eles: eu quero 10 copos, mas só 10. Nenhum a menos. Essa é sua história heróica? Sim. Interessante. Lera, para de olhar tanto pra Liuba. Sinto muito, Liuba. Mas é a primeira vez que Kiryu nos apresenta alguém. Tenho muita curiosidade com o relacionamento de vocês. Pra ser sincero, me pergunto o que ele viu em mim. Se ele te ama, é o suficiente. O Kiryu já passou por muitas decepções na vida. Muitas mulheres o procuraram só por dinheiro. Não. Acho que ele é como Freud. Freud? Oleg, lembra quando éramos crianças e ele dizia que estava apaixonado por Santa Bárbara? Sim. Não acha que Liuba se parece com ela? Não. Eu prefiro não opinar. Opa. Ah, meu Deus, por que não comeram nada? Tava te esperando. Agora tá tudo pronto. E aí, vamos comer então? Vamos. Cheira muito bem. Ele já cozinhou pra você? Vejo que sim. Então você confia nela. O que foi que eles disseram sobre mim? Nada. Só coisas boas. Um brinde pela Liuba. Por quem... Pela Kiryu, que voltou a sorrir novamente pela primeira vez em 10 anos. Por Liuba. Por Liuba. Obrigada. Por você. Na verdade, já faz um tempo que não nos vemos. Mas quando eles descobriram que eu tava saindo com alguém, me pediram pra convidar você. Os seus amigos são maravilhosos. Eles nem me perguntaram sobre o anel. São muito gentis. E eles te amam muito. E com razão. Você é ótimo.
Bom, vou pegar mais vinho pra gente. Liuba, eu tenho uma coisa pra te contar. Na verdade, já devia ter dito isso pra você há muito tempo. Mas eu pensei que, quando descobrisse tudo, deixaria de falar comigo. Então tá. Pode falar. Desculpa. Sim? Oi, mãe. O Nikita teve um pesadelo. Ele tá aqui chorando, chamando você. Entendi. Eu já tô indo. O meu filho, ele acordou e não consegue dormir sem mim. Eu tenho que ir. Tá bom, é claro. Mas da próxima vez você pode trazê-los. Não, eu não faria isso com seus amigos. O que você queria me dizer? Depois eu te conto. Tá bom. Tchau. Oi. Teve mudança de planos. Claro, pode vir sim. Também senti sua falta. Tchau. Por favor, deixe sua mensagem após o sinal. Kirill, eu sou o Igor, marido da Liuba. Eu sei o que você fez e por que abordou minha esposa. Assim que puder, liga pra mim. Se não ligar, sabe o que vai acontecer. Já voltou? Uhum. A gente acabou pegando no sono enquanto te esperava. Sim, eu cheguei e vi vocês dormindo. Obrigada por cuidar dele. De nada. Vejo que o seu encontro foi aproveitado. Sim, que observadora. Depois do café, vamos aos serviços infantis. Por quê? Então você ainda não confia em mim? Ainda não encerraram nosso caso. Vamos deixar o Nikita e teremos que ir com eles. Tá bom. Não se preocupa. A gente vai sair dessa. Ô, mãe, tem leite? Acho que sim. Traz um pouquinho. Oi? Você já levantou ou por acaso não dormiu? Eu tava aqui pensando, mãe. A Liuba não é burra, né? Como que ela pode acreditar seriamente que um homem rico e solteiro em um carro de luxo ia se aproximar dela assim, do nada? Algumas pessoas gostam de sonhar, especialmente quando a vida é difícil. Mesmo que ela seja casada, mãe? Com alguém que a ama? Bom, as ações valem mais do que as palavras. Você percebe que quase arruinou sua vida para sempre? Eu não sabia. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. E quando eu percebi isso, já era tarde demais. Você tem muita sorte, porque seu registro diz apenas que você é uma testemunha. Dona Liuba, o chefe do serviço infantil exige que um narcologista certifique que Alice está limpa e não usa drogas. A minha filha não é uma drogada.
Então, querida, traga-nos a amostra e teremos o prazer de confirmar. Isso é tudo por hoje. Tchau. Tchau. E é claro, eu vou ter que verificar a tradução de toda a certificação. Obrigado. De nada. Olá. Olá? Nada mal, hein? Nada mal mesmo. Uau. Será que pode me oferecer um chá, um cafezinho? Não me importaria se fosse um cappuccino. Talvez eu deva perguntar à secretária. Aliás, eu a vi ali na recepção. Uau, mas que linda. Por que deixá-la ali sentada o tempo todo? Ela tem outras responsabilidades. Eu mesmo posso fazer o café. Ah, por favor. Ah, essa deve ser a nossa médica, não é? Ou algo do gênero, não é, Kirill? Não, a mulher que você vê na tela é uma cirurgiã cardíaca brilhante. Ela é a diretora do centro médico que supervisiona a instituição de caridade para crianças. Ah, eu tô vendo. Minha empresa colabora com esse fundo. Eu entendo. Lucrando com a dor das crianças. Tô te ouvindo. Ok, o seu negócio não é fácil. Parece bem complicado, né? Muito provavelmente depende da reputação, não é? Mas eu me pergunto, como as coisas seriam se a imprensa descobrisse que você quase arruinou a vida de um pai e um filho depois que fugiu do local do acidente? Tem açúcar na mesa. Obrigado. Embora minha palavra não seja tão confiável, talvez eu deva contar a Liuba. Ela é um pouco menos discreta do que eu. E ela acha que você é um cara honesto e nobre. Ficaria surpresa, não é? Quanto custa o seu silêncio? Oh. Você não entende, não é? Você não tem uma saída simples para isso. Pelo menos não com dinheiro. Além disso, isso não é o mais importante para mim agora. Você. Você traiu a sua esposa e deixou ela endividada. Acha que eu acredito na sua integridade? Me dá o seu preço. Muito bem. Tá aí. Esse aí é o meu preço. É só isso? Não. Não? Você vai deixar a Liuba e eu em paz e nunca mais vai ligar para ela. Não entendo o que você quer. A Liuba tá comigo. E por quanto tempo? Uma pessoa como a Liuba vai ficar com você depois de descobrir que você quase matou o filho dela? Ela vai fazer questão de levar tudo o que você vê e tudo o que você tem. E aí, o que você vai fazer, hein? Isso é cerca da metade do valor que você anotou. Pega. Eu não quero te ver de novo. Bom, então a Liuba... O que quer com a Liuba? Eu juntei esses pagamentos em produção e despesas. E aqui nós economizamos. Deixa eu ver. Realmente economizamos? Muito bom. Economizamos bem.
Senhorita Liuba, eu ouvi dizer que a senhora e o seu marido estão se divorciando. Uhum, estamos no processo. Entendo que é uma situação complexa e que toma muito do seu tempo. E se precisar, pode tirar alguns dias para poder colocar seus assuntos em ordem e poder tomar as decisões corretas. Isso tem a ver com as últimas decisões que tomei? Não. Eu só achei que você precisaria de um pouco de espaço para processar tudo que você está passando e fazer as coisas da maneira certa. Não temos uma agência grande. Qualquer situação pode nos afetar. Trabalhamos para nós mesmos e as outras agências estão sempre tentando nos esmagar. Por isso, precisamos de foco. Enquanto a senhora estava em casa, a eletricidade acabou. E eu estava aqui, trabalhando, com uma lanterna, terminando os documentos e ajudando todo o departamento. Acontece que agora eu tenho as crianças e elas dependem totalmente de mim. Eu sinto muito por isso. Sim, claro, eu entendo. Mas isso não se trata das crianças propriamente. Se trata da motivação. Senhorita Liuba, você tem algum tipo de motivação? O que você quer dizer? Bom, eu sei que você tem um namorado rico e os nossos ganhos não estão tão altos e... Bom, eu pensei na possibilidade de... Posso saber quem te disse isso? Quem? Vários. Senhorita Liuba, foi um comentário infeliz. Eu peço desculpas. Por enquanto é só. Senhorita Liuba, segundo as opiniões, a senhora está indo muito bem. Muito obrigada. Como fica essa cor em mim? Se chama cenoura suculenta. Maravilhoso. Quem é o nosso vilão de hoje? Não é um, são vários. Eles não sabem o quanto eu os ajudei a pagar as contas e a receber o bônus de fim de ano. Mas eles... E o que eles fizeram? Já disseram pra ele que eu tenho um namorado rico e que vou sair de casa em breve. E a propósito, é muito cedo pra isso. É claro, mas desde o começo pareciam namorados. Como? Namorados? Sim. Já tá claro onde você queria chegar com essa história de rapaz bonito. Deixa o nosso pessoal saber que, se acontecer algo, você tem opções. Eles vão gostar mais de você. Marina, estão falando da minha vida pessoal? Quer dizer, planeja acomodar sua vida pessoal com 2 filhos e ainda ser responsável pelo departamento de contabilidade. Não é demais? Como assim? Você ficava mais satisfeita quando tinha que sentir pena de mim, não é? E então? Nada. Nenhuma palavra. Que tal essa cor? Cenouras suculentas. Então, queria dinheiro fácil. Alicia Krapivin. No começo, eu não sabia que a gente ia vender. É isso. E então, eu só vendia maconha. Bem, tudo começa assim. Eu entendo. Mas eu não faço uso de drogas. Eu nem sequer tentei fumar. O quê? Você não acredita? Vem comigo. Pra onde? A um lugar, vamos. Vladimir. Nikolai. Ana. Lisa. Todo mundo aqui tá lutando contra o vício. As drogas arruinaram a vida de todos. Sente-se e ouça. Talvez assim você tenha uma ideia. Ideia dos danos que causam. Entre e se junte a nós. Pode sentar aqui. Olá. Eu me apaixonei por ele. E aí eu parei de pensar completamente. Eu ainda estava com muita raiva da minha mãe. Eu não conseguia nem pensar que isso poderia machucar alguém.
Eu sou muito burra, né? Que bom. Em primeiro lugar, porque você poderia acabar na cadeia. E em segundo lugar, eles são malignos. Eles conseguem manipular e fazer você absorver. Mas, no geral, você mesma deve ser responsável pela sua vida. Você também começou sendo manipulada? Já faz uns 8 anos que eu comecei. Experimentei pela primeira vez quando eu tinha 13. Naquela época, eu também estava muito irritada com os meus pais. Eles também não te entendiam? Não, eles morreram quando eu era pequena. Eu sinto muito. De verdade, sinto mesmo. Eu também sinto muito por ter jogado todo o meu futuro no lixo. Mas eu também arruinei a vida da pessoa mais próxima a mim. Eu adorei as flores. E eu nem consegui te agradecer. São maravilhosas. Obrigada. Exposição maravilhosa. Eu realmente não entendo nada sobre esses motores e carburadores, mas me lembro bem dos carros. Especialmente no dia em que meu marido comprou um carro Volga. E depois os carros estrangeiros foram embora, mas isso é outra história. Ah, todos esses carros estrangeiros são lixo. No ano passado, eu e um grupo de amigos fomos para os Montes Urais e as estradas estavam tão intransitáveis que todos esses jipes ficaram presos. Eu passei com meu Niva como se não fosse nada. Foi muito fácil. E o que aconteceu no caminho de volta? Essas estradas são complicadas. Bom, nós conseguimos continuar andando por um tempo, até que começou a nevar. Acabamos ficando presos e no final pedimos ajuda. Foi o que pensei. Atualmente, esse nosso clube de viagem de carro ainda existe. No próximo ano, nós iremos juntos para Altheim. Acho que estou muito velha para isso. De forma alguma, você está no seu melhor momento. Eu levarei você e seu neto. Será uma viagem interessante. Vou ter que pensar. Oi, você deve estar ocupado. Mas eu só queria te convidar pra gente jantar essa noite. Se você tiver tempo, é claro. Professora Olga, desculpa o atraso. Onde está o Nikita? O pai do Nikita foi buscá-lo logo depois do chá da tarde. Tá bom. Obrigada, tchau. O que tá acontecendo aqui? Mamãe, olha, o papai voltou. Eu disse pro papai que o Kiryu poderia vir e nós pediríamos pizza. Bom, e agora eu acho que já é hora também do pai antigo e o novo se conhecerem há muito tempo. Ele não é um pai substituto, é só um amigo. Você está linda. Obrigada. Por quanto tempo vamos esperar pelo Ele não convidado? poderá chegar a tempo. Tá ocupado no trabalho. Então vamos comer. Como, crianças? Liuba, podemos conversar um pouquinho? Você quer experimentar o sushi? Não, eu prefiro pizza. Mas o sushi também tá muito bom. Isso aqui é seu. Eu queria devolver há muito tempo, mas... eu paguei o empréstimo. E me perdoe por ter gritado com você sobre o apartamento, tá? Por que tanto? Eu ainda tô trabalhando. Não diga que não, por favor. Passa um guardanapo, por favor. É o mínimo que eu posso fazer. Aqui. A propósito, eu assinei um bom contrato. Finalmente. Parabéns. Obrigado. Vai aceitar? Fica bem melhor. Obrigada.